A liderança de Jesus Cristo supera os modelos convencionais de liderança e estabelece algo totalmente novo, diferente, baseado no serviço, na humildade e no amor incondicional. Ao contrário dos líderes mundanos que frequentemente buscam poder e autoridade para dominar e controlar, Jesus exemplifica uma liderança que se inclina para servir, ensinar e sacrificar-se pelos outros. Seu ministério na terra revela um líder que caminha junto aos marginalizados, cura os enfermos e acolhe os pecadores, demonstrando uma proximidade e misericórdia jamais visto. Jesus não apenas pregou sobre o amor e o serviço, ele os viveu intensamente, finalizando seu ministério na entrega de sua própria vida na cruz. Essa entrega sacrificial é a expressão máxima de liderança marcada não pelo que se pode ganhar, mas pelo que se pode dar. Ele ensinou que a verdadeira grandeza está em ser servo e a verdadeira liderança está em colocar as necessidades dos outros acima das próprias. Nessa mensagem, vamos mergulhar nos ensinamentos de Mateus 10, de 24 a 31, explorando como Jesus molda o conceito de liderança através de sua vida e palavras. Refletiremos sobre os princípios de humildade, integridade e fé, que são fundamentais para quem deseja liderar segundo o coração de Deus. A liderança de Jesus nos convida a repensar nossas próprias práticas e atitudes, inspirando-nos a liderar pelo exemplo em todas as áreas de nossas vidas. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Uma das coisas que Jesus nos ensina por meio da sua vida, da sua liderança, é que ninguém é grande demais para servir aos outros. Ninguém. Se Jesus serviu, se Jesus lavou aos pés dos seus discípulos, qualquer um pode fazer isso, porque ele está no topo. Ele está sentado à destra de Deus. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Senhor Jesus fala sobre isso dizendo: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos." Um dos objetivos, um dos propósitos da vinda de Jesus à Terra é servir. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Se Jesus veio para ser servido, quanto mais eu e você. Então é muito importante que nós desenvolvamos essa mentalidade de servir ao próximo. Um outro ponto muito importante é que seguir a Jesus significa também abraçar a sua missão e o serviço. O que isso significa? Por exemplo, João 13,15 diz: "Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz." Como você e eu devemos viver a nossa vida? Olhando para Jesus. Como Jesus viveu? Como ele lidou com situações de crise? Como ele lidou com os opositores? Como ele lidou com pecadores? É a maneira como ele viveu que eu e você temos que imitar. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, olhando para Jesus, eu e você vamos saber como viver. O desafio está em fazer o que ele fez. Uma outra coisa que é muito importante com relação ao desenvolvimento da liderança é que o líder deve ser o primeiro a dar o exemplo. Sim, as pessoas não vão seguir alguém que não dá exemplo. Porque temos muitas igrejas em crise, muitas congregações em crise? Porque o líder não é exemplo, ou a família do líder não é exemplo. E por que eu me refiro à família? No caso, à esposa e aos filhos. Porque o apóstolo Paulo diz que esse era um requisito para que o pastor pastoreasse a igreja. Marido de uma só mulher, que não fosse dado ao vinho nem à ganância, não podia ser novo convertido e que tivesse seus filhos em sujeição ao Senhor. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Pedro diz: "Sejam exemplos para o rebanho." Então o líder deve ser o primeiro a dar exemplo. Eu louvo a Deus porque nesse ponto eu sou agraciado. O meu pastor Martinho, é um homem de Deus, alguém que me inspira muito. Conversando uma vez com sua esposa Thaís sobre ele fazer exercício físico, que seria importante para a sua saúde, ela disse: é muito difícil para ele, porque ele vai dormir de madrugada, dorme pouco, não tem como acordar cedo. E orando por ele nesse sentido, eu pensei como o líder se entrega,
renuncia, abre mão. É isso que o Senhor espera do verdadeiro líder, que ele seja um exemplo para o rebanho. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O líder cristão enfrenta a oposição com coragem. Em Atos capítulo 4, versículo 29, logo depois que Pedro e João foram soltos, depois que curaram o homem que não andava e vivia à frente do templo, eles são torturados, eles pregam o evangelho e depois eles se reúnem e eles fazem uma oração. Em Atos 4, 29, dizendo: Senhor, considere as suas ameaças e capacita os teus servos para falarem a tua palavra com grande ousadia. Depois da opressão ou repressão dos judeus, eles não se esconderam, eles não pararam de pregar. Eles oraram a Deus pedindo ainda mais ousadia e coragem para pregar. E assim o fizeram. Então, o líder cristão, e líder, aqui eu me refiro não a só o pastor, ou ao líder de uma igreja ou de pequeno grupo, você, pai, mãe, você jovem que tem que liderar sua vida e seus estudos, todos nós somos líderes em alguma área. Lidere com coragem. É preciso lembrar também que a integridade é o alicerce de uma liderança eficaz. Sim, o líder precisa ser íntegro, transparente. Em Provérbios capítulo 11, versículo 3 está escrito: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos traidores os destrói. O líder precisa e deve ser íntegro, transparente. Sim, sim, não, não. E ser transparente é um ato de confiança em Deus. Uma das coisas que eu mais gosto na igreja da qual eu sou membro, a Igreja Batista Farol, é a sua transparência. Eu gosto de igrejas transparentes. De forma regular, o nosso pastor faz no culto de ensino, no final do culto de ensino, ele apresenta as contas da igreja, quanto entrou, quanto saiu, onde o dinheiro foi investido, o quanto tem em caixa, e isso é sensacional. Eu me sinto muito à vontade. Eu acredito que toda igreja deveria seguir esse exemplo, ter contas transparentes. Eu acredito que os membros devem saber quanto a igreja movimenta, até porque a igreja lida com o dinheiro da comunidade. O dinheiro não é do pastor ou da diretoria, o dinheiro é da comunidade. Então, esse tipo de transparência é fundamental na liderança e para a saúde da igreja, porque passa credibilidade, transparência e integridade. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que Deus cuida de nós em todos os detalhes, e que nós valemos mais do que pardais, e de que o fato de os cabelos da nossa cabeça são contados mostra que Deus nos conhece íntima e profundamente. Nem você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, a não ser que você seja careca, mas aí também não vale. Enfim, o que eu quero dizer é que Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Ele conhece você íntima e profundamente. Uma das coisas que nossa geração precisa perceber e voltar a ter em mente é que a vida está além daquilo que se vê. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É muito bom ter saúde. Eu particularmente gosto de ser saudável. Mas há momentos em que nós enfrentamos enfermidades. E há pessoas que já estão enfrentando enfermidades há anos. Como, por exemplo, quem está lutando contra o câncer, contra alguma doença degenerativa. Esse versículo ele é extremamente profundo. Porque, tenha você saúde ou não, o nosso corpo está a desgastar-se, porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo e a tendência é que nós vamos morrer. Mas uma certeza eu e você podemos ter: em Cristo, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Um dia, esse corpo não vai mais existir.
mas nós estaremos diante do Senhor e o veremos face a face. E ali, nem a morte, nem a enfermidade vão poder nos tocar. Nós somos preciosos aos olhos do nosso Deus. Você é precioso, você é preciosa. Não permita que a enfermidade, a adversidade, a tribulação defina quem você é. Enfrente-a com convicção. Enfrente-a com coragem em Deus. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é amado, você é amada, você é precioso ou preciosa. E isso é independente da situação em que seu corpo está, em que a sua saúde está. Esteja você saudável ou não, em Cristo, você é sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E é com essa mentalidade, com essa fé que eu e você temos que viver a nossa vida todos os dias. Vamos orar? Pai Santo, graças te damos pela liderança perfeita de teu Filho Jesus Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Seu exemplo de humildade, amor e sacrifício nos inspire a liderar com a mesma compaixão e dedicação. Senhor, ajuda-nos a abraçar a verdadeira essência da liderança segundo o teu coração, colocando as necessidades dos outros acima das nossas, buscando justiça, promovendo a paz e vivendo com integridade, e possamos ser faróis de luz em meio às trevas, guiando outros, não pelo poder, mas pelo amor. Dá-nos a coragem de proclamar tua verdade em alto e bom som, a sabedoria para guiar com gentileza e a força para permanecer firmes na fé. Mesmo diante das adversidades, que nossa liderança reflita a tua vontade, glorificando o teu nome em cada ação que tomamos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos crendo. Amém. Se você quer liderar com excelência, se você quer liderar com um coração semelhante ao de Jesus, você precisa ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia vai lhe ajudar. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. E, consequentemente, você vai liderar, seja a sua vida, seja pequenos grupos, seja aquilo que o Senhor Deus colocou em suas mãos, com excelência. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o link que está na descrição. Voltando ao estudo, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Eu me rendo, Jesus, e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.